Bom, vamos trazer um outro assunto aqui que chama atenção também. Esse assunto é do STF, né? Essa matéria aqui está tirando o sono de muita gente, porque saiu justamente nessa última segunda-feira, dia 26, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o cálculo da pensão por morte feito pelo INSS após a reforma da Previdência de 2019 é constitucional. O placar ficou em 8 votos a 2 pela constitucionalidade da regra. Pelo julgamento, agora quem ficar viúvo terá direito a receber 50% do benefício do segurado que morreu, caso estivesse aposentado, ou da aposentadoria por invalidez, a que o segurado teria direito, além de 10% por dependente, até o limite de 100%. Antes o benefício era acreditado já integralmente, ou seja, com 100%. Os ministros analisaram uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, o CONTAR, que afirmava que a nova regra prejudicava os dependentes. Prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pela rejeição da ação. No voto, o ministro afirmou que a mudança não representa nenhuma violação da Constituição. Bom, temos aqui um comentário da nossa querida doutora Michele Tiziani, ela que é advogada trabalhista, ela vai falar para a gente sobre o assunto, se essa ação do STF é ou não inconstitucional. Vamos ouvir. Oi, Santiago, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a decisão do STF, sobre a reforma da Previdência, para que as pessoas possam entender. Com a reforma da Previdência, em novembro de 2019, ela foi importante para que pudesse manter aí de pé, né, para que a Previdência Social não viesse a quebrar. Eu vou falar assim para que as pessoas possam entender. E foi confirmado pelo STF que a reforma é constitucional, esse artigo 23 aí da pensão por morte, daí ela é constitucional sim. Para que as pessoas possam entender também o que é pensão por morte. A pensão por morte é o benefício concedido pelo INSS para as pessoas que dependiam economicamente do ente querido falecido. Quem tem direito? A esposa, os filhos menores até 21 anos, os filhos inválidos para a vida toda, né? Os enteados que dependiam economicamente, os pais e os irmãos que também dependiam economicamente do falecido. Essa reforma, ela foi analisado que a expectativa de vida das pessoas aumentou e o número de filhos diminuiu entre os casais. Então foi importante também fazer essa reforma, assim como foi feita na França, foi feita em outros países, foi feita no Brasil também, para que pudesse aí manter de pé a Previdência Social, garantindo o direito dos aposentados, daqueles que recebem capacidade permanente ou, enfim, a incapacidade por algum motivo, o antigo auxílio-doença, o LOAS é conhecido como LOAS, dentre outros benefícios que as pessoas têm aí o direito de receber, aqueles que têm a qualidade de segurado. Isso é muito importante falar, que somente a pessoa que tinha a qualidade de segurado é que a família terá direito ao benefício dessa pensão por morte, tá bom? E ficou decidido que a mulher recebe 50%, cada filho 10%, até o limite de 100%, tá? A notícia é triste, mas é constitucional sim. Então, espero ter colaborado aí um pouquinho com vocês. Um beijão e até a próxima. Marcelo, é aquela questão, né? O STF, ele refaz o cálculo a hora que quer. Segundo a doutora, não é inconstitucional, mas que pega mal, pega, porque não foi esse o combinado, né? Porque quando a gente começa a pagar o INSS, é dentro de um regramento, né? E nesse caso, a gente continua pagando e foi mudado o combinado no meio do caminho. Se não é inconstitucional, pelo menos é imoral, vejo eu assim, né? É porque a gente continua pagando para tentar receber alguma coisa, caso seja surpreendido, ou então caso aposente, né? E a gente vê que as regras vão mudando e os valores não. Como é que é esse contexto? Porque no caso de um ministro do STF, de um deputado, de um senador, eles aposentam e a aposentadoria deles é integral até o resto da vida. Eles não entram nessa regra. Você que não acha que isso aí deveria também existir para eles, já que a gente está falando de um inchaço
do Estado em questão de ser bancado pelo governo? Bom, primeiramente, elogiar aí os comentários da doutora, né? Sempre bom ter uma expert trazendo aí uma opinião, já, né, trazendo também, dizendo, né, que realmente é constitucional, olhando ali, né, em termos matemáticos, né, fazendo as contas, ó, se você recebia 100%, se metade dos 100% faleceu, você vai receber 50%, porque em tese não vai ter 50% de alimentação, 50% de consumo de energia elétrica, de água, de plano de saúde e outras coisas mais. Porém, né, aí eu vou entrar no lado da moralidade, não da constitucionalidade, que já foi muito bem explicado pela doutora, né? Porém, o que acontece? Em muitos casos, quando o marido morre, por exemplo, ele geralmente tinha maior renda, né? Ele tinha maior renda. E a esposa, ou a mulher, ela tinha menor renda. Quando morre o marido, o que acontece quando você reduz 50%? Você reduz drasticamente o padrão de vida da esposa que fica, com todas as despesas que não são cortadas pela metade. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o IPTU, né? Se de repente ela tem a casa lá, o IPTU não vai ser cortado. Não seria justo também cortar. Mas dando apenas um exemplo, né? O padrão de vida ele acaba caindo. Vamos supor que o marido ganhasse 6 mil de aposentadoria e a esposa ganhasse um salário mínimo. Você cortando pela metade, né, a renda do marido. Então, assim, é uma conta que realmente você fica entre a moralidade e a constitucionalidade. Muitas vezes a esposa depende do marido, né, Marcelo? E não tem, né, outro meio de ganho, né? Então, assim, é difícil a gente trazer uma certeza de opinião, porque a constitucionalidade, se você olhar pelo lado da conta, né, tá certo, né? Tá certo. Você tirou metade da renda, faleceu, tal, aí tem cada dependente aumenta 10%, tranquilo. Mas só que nós temos casos e casos, né? Muitos casos, às vezes, não entra nesse perfil. E aí, por conta disso, a pessoa tem que se desfazer de bens, tem que diminuir o seu padrão de vida, tal, por conta, né, de algo que ficou. E muitas vezes, até o marido que foi, ou a esposa que foi, deixou dívida. E a dívida, ela não cai pela metade também, né? E aí você tem que pagar. Então, assim, é casos e casos, independente, né, da relação de constitucionalidade, que, conforme já foi muito bem explicado pela doutora Michele, ela tá válida, né? E a gente, obviamente, aqui tem que observar e respeitar, conforme foi dito aí pelo STF. Ô, Filete, a gente vê que realmente não foi combinado isso, né? Como a gente estava comentando aqui desde o começo, né? Quando veio o regramento, quando a pessoa vai se aposentar. Mesmo agora, se a pessoa começa a pagar, ela está nessa regra, mas o pagamento é o mesmo. Ou seja, ela não está pagando a metade do benefício, né? Que seria até um contexto natural. Como é que você vê essa resolução do STF? Porque é um contexto que nem o próprio ouvinte estava falando aqui. A gente viu o comentário dele, se a regra para os ministros fosse a mesma, com certeza o resultado do STF seria outro, né? Pimenta é refresco, né, o Filete? É uma coisa meio complexa, como a doutora Michele falou, o próprio Marcelo, constitucionalidade tem. O problema maior, né, é que os antigos estão recebendo 100%, né? Então, por exemplo, de repente, quem aposentou há mais tempo está recebendo 100%. E essa regra nova pega algumas pessoas. Então, por exemplo, já pensou se você está recebendo 100% e no mês seguinte muda a regra e você recebe 50%, né? De repente já tem os filhos todos criados e tal. E como o Marcelo Rocha falou, nos anos passados não era tão comum a mulher trabalhar, assim, hoje as mulheres trabalham, são independentes e tal, mas há muito tempo não era assim, há pouco tempo atrás não era tão assim, né? As mulheres que me perdoem, mas a maioria das mulheres não trabalhava mais que o marido, mas dentro de casa, né? Era dona de casa, ajudava na educação dos filhos, tal. E aí você reduz para 50%. Se tem 2 filhos, 70%, fica um pouco difícil, né? O padrão de vida já cai na aposentadoria. Você diminui ainda, então é aquilo, é legal, mas não é moral, né? É legal, mas não é moral. Porque se fosse com eles não fariam desse jeito, né? Eles não vêm, por exemplo, eles não vão diminuir salário, eles vão diminuir penduricalhos e tal, mas
como eles têm a caneta na mão, né? Vai fazer o quê? É legal, mas não é moral, conforme o Marcelo Rocha falou. Ô, Paulinho, a gente está vendo essa questão aqui com muito cuidado e, ao mesmo tempo, a gente pensa o quê? Você não tem para onde correr. Por exemplo, se você, tá bom, eu já não topei com o que o ministro falou aí, então, caso eu futuramente venha a falecer, vou deixar minha esposa com metade do que eu ganho, então eu vou abrir lá um título de capitalização e não vou mais pagar o INSS, por exemplo, como é feito nos Estados Unidos, né? A pessoa abre lá um título de capitalização, ela vai pagando a vida toda e quando ela quer se aposentar, quando ela acha que é a hora de se aposentar, quando ela faz as contas e vê o fundo que ela tem, ela se aposenta e pronto, né? Agora, se mudaram essa regra e o contrato para o trabalhador continua o mesmo, você não acha que existe uma injustiça nisso? Porque, quer dizer, se você não concorda, você é obrigado a aceitar. Como é que é isso? Olha, que nem a doutora Tiziane falou, é constitucional, mas 100% imoral, né? Eu acho que ainda não foi abordado alguns temas, né? Eu estava dando uma lida nessa lei aí, quando você tinha me passado, e ainda tem mais bomba sobre isso. Não é só a viúva perder 50% do seu poder de pensão. Tem mais bomba. Se você, por exemplo, é casada com pessoas, acho que com idade menor de 41 anos, você vai receber a pensão por um determinado tempo de vida. Você não vai receber a pensão por resto, não vai ser vitalício, vai ter um determinado tempo. Então, por exemplo, se você é um homem casado, vai com uma moça que tenha, sei lá, 25 anos de idade, e você venha a falecer, ela vai receber a pensão, não vai ser uma pensão vitalícia, nem desses 50%. Ela vai receber esses 50% durante um período de tempo, não sei se são 3 anos, 4 anos, uma coisa assim. Então, ainda tem mais bomba nesse pacote aí. Não é só a redução da pensão por morte, né? Tem outros penduricalhos que é aquilo que o nosso ouvinte aí falou. Você entra no sistema, você contrata, você assina o sistema, que no final das contas é mudar da regra na metade do jogo, né? Então é muito complicado. E você não tem por onde você correr, né? Que nem meu caso aqui, a gente tem empresa, a gente recolhe o INSS dos nossos funcionários, então é obrigatório, né? Eu, meu sócio, a gente paga o INSS obrigatório, então não temos por onde correr. Então você não pode falar, não quero esse tipo de regime, né? Que nem você citou, eu vou para a iniciativa privada. Não tem como, o governo te obriga a você ficar nesse sistema, né, leonino, que você sabe que no final das contas, se você vir a falecer, ou tua esposa vir a falecer, você vai receber só 50% daquilo que era combinado no início do contrato, né? É um verdadeiro absurdo. Pode ser constitucional, mas é imoral. Como tem várias coisas aqui no Brasil, né? Imoralidade aqui no Brasil impera, né? Você tem aí os auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio combustível aí para os deputados, vereadores, os carros, e aí essa imoralidade continua e se perpetua aí, né, também no STF, aí nesse caso da aposentadoria por morte. Ô Marcelinho, só para a gente encerrar esse assunto, a gente já sabe da imoralidade disso, né? Justamente porque a pessoa não tem para onde correr. E muitas vezes um especialista, quando ele é indagado sobre esse assunto, mas a pessoa não vai poder viver da aposentadoria, ela tem que fazer paralelamente um título de capitalização, uma poupança, mas o povo está sem dinheiro, como é que é isso? Agora, o que chama mais atenção, por exemplo, que esse INSS é justamente para garantir você quando você não tiver mais condição de trabalhar. E o que a gente vê está tirando do bolso do trabalhador na mão dura, na mão grande, como se diz, né? E, ao mesmo tempo, isso está acontecendo durante um governo que tem o Partido dos Trabalhadores. Como é que é esse contexto, Marcelo? A questão aí do Partido dos Trabalhadores, acho que ele entra num balaio aí, né? Porque isso aí, a questão é STF mesmo, né? Claro que o Partido dos Trabalhadores poderia pleitear, lutar, né, para que isso aí prevalecesse
lá no Congresso, porque a gente vê tanto privilégio para político, né? Isso aí, por exemplo, não está acontecendo nas pensões, né? Lá dos políticos, lá dos próprios juízes, né? Não tem esses privilégios, né? Se você morrer, você pode a pensão, ela vai embora, né? Tem uma regra muito bem estabelecida, né? Que eles mesmos estabelecem, né? Então, assim, a regra do aperto, ela vai para o povo, ela não vai para quem está ali gerenciando o povo, né? Não só gerenciando, como também ali tomando as decisões, né? Daquelas brigas, né? Entre governo e povo, ou povo e povo também, seja lá como for. Então, é esse descompasso, essa falta de equilíbrio é que traz toda essa indignação que nós temos aqui. E também, como o próprio Paulinho trouxe a opinião do ouvinte, né? A regra ser mudada no meio do jogo. Que absurdo. Quando você entra no Instituto Nacional de Seguridade Social, qual é a seguridade que você tem? Zero. Eu falo esse contexto aí do Partido dos Trabalhadores, né, Marcelo, porque a gente vê que vira e mexe, eles conseguem, né, no caso o próprio Partido dos Trabalhadores, eles conseguem entrar com várias ações direto no STF e eles são atendidos na hora. E por que essa aí não teve uma ação? Porque isso aí vai de encontro à necessidade do povo, é sobrevivência. Imagina aí uma pessoa que esteja aposentado, um casal de aposentados, onde já é dura a vida viver com salário de aposentadoria, aí essa pessoa perde um ente querido, perde lá o seu par, né, num determinado momento da vida, além da grande perda que ela tem, ela vai perder metade do salário. Quer dizer, isso é uma grande sacanagem, não tem outra palavra. Desculpa, eu respeito muito a justiça, mas eu não posso ficar que nem vaquinha de presépio num momento desse, só fazendo assim com a cabeça e amém. Não é amém, porque nós não temos para onde correr. Se o STF fala nesse momento, não, você vai poder trocar, se você quiser sair do contexto de pagar mensalmente lá o seu INSS e correr para um banco, fazer o título de capitalização, legal, deram uma alternativa. Agora, nesse caso, qual a alternativa que nós temos? De todo mês pagar. E como é que nós vamos pagar, além do INSS, um título de capitalização para a gente não ser surpreendido daqui para frente? Então é por isso que eu digo, isso é uma tremenda sacanagem que vem justamente do STF, quem deveria nos proteger.